Ivone. Oi, Edi. Oi, Lucélia. Tá conseguindo me ouvir? Acho que dá pra ouvir, né, gente? Tá bem, o microfone tá pegando bem, né? Convidar para participar, Lucélia. Eu convidei a Lucélia pra entrar na live. Se alguém puder dar um sinalzinho. Oi, Lucélia, boa noite. Oi, tá me Oi, escutando e me vendo? tô te escutando, te vendo, né? Acho que você também tá me escutando bem, né, Lucélia? Tô escutando bem. Ah, entendi. Então o pessoal vai entrando, a gente vai bater um papo assim bem bacana, bem interessante, sobre um tema que é muito atual. A gente vem falando bastante sobre isso, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente faz uma introdução. Sabe que eu pesquisei hoje, Lucélia, né? E os colegas que estão entrando, alguns dados, né, do adoecimento psíquico no Brasil e no mundo. E a gente Uhum. observa, né, Lucélia, que no mundo 1 bilhão de pessoas têm algum sofrimento psíquico. 1 bilhão. É um número muito grande, né? A gente também vê que 14% são adolescentes. Aí a gente vem um pouquinho mais pro Brasil, né? A gente vem um pouquinho mais pro nosso lado aqui, e a gente vê que em 2018, 18% dos brasileiros diziam estar com algum sofrimento psíquico. 18%. Depois, em 2019, subiu para 27%. E em 2021, 40%. E em 2022, 49%. Né? Então, a gente vê como o adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico foi aumentando no decorrer dos últimos anos. Claro, a gente tem um agravante por causa da pandemia, a gente também pode trazer um pouquinho sobre isso. E uma informação que é muito, muito forte, às vezes a gente nem trabalha muito ela, que é o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? O país mais ansioso do mundo. E olha que nós nem somos um país assim industrializado, né? Como outros países que também têm população muito ansiosa, né? Populações ansiosas como o Japão, Canadá. Então eu acho que é um número bem pesado mesmo, né? E dando as boas-vindas à psicóloga Lucélia Jacques de Moraes, psicóloga aqui da equipe Praxis, né? Policial militar aposentada, desempenhou a função de negociadora na equipe de negociação de reféns do BOP de Mato Grosso do Sul, e psicóloga policial militar, né? E psicóloga da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Lucélia. Obrigada. Eu que agradeço participar aqui desse momento com vocês, de poder contribuir de alguma forma, né? Porque a prática a gente vai vivenciando, a gente vai construindo, o saber é construído. Então, assim, desde quando eu acho que entrei na Polícia Militar, a vivência, depois a psicologia, poder aplicar a psicologia dentro da instituição da Polícia Militar, e isso acaba agregando um conhecimento, né? Porque acaba Isso. que a instituição da Polícia Militar, ela é uma instituição assim como as empresas, onde tem pressão, onde tem as relações interpessoais, tem os comandos, que são as diretorias, né? Então, assim, não foge muito. Eu acho que é um pouco, muito parecido. É parecido. Pouco não, é parecido, a meu Sim, ver. E, assim, sim. é um pouco de conhecimento que eu tenho para poder a gente conversar sobre esse assunto, né? E, quem sabe, trazer mais pesquisas, mais conhecimentos, o que a gente pode colocar na prática, para que as pessoas não adoeçam tanto, assim Isso. como esses dados que você está trazendo. Porque Isso. algo está acontecendo para ter esse aumento, né? Exato, e é um aumento exponencial, é muito forte, né? Quando a gente E, fala que você atuou na segurança pública, isso chama bastante atenção, né? Isso não é tão comum a gente encontrar uma psicóloga que é policial militar ou policial militar aposentada. E aí a gente fica pensando que recursos, né, técnicas podem vir para o lado das instituições, né? Como a gente pode agregar e somar com isso. E como você disse, tem muita ligação, né? Ambos os ambientes enfrentam as suas questões, né? As suas práticas de muita tensão, de muita intensidade. E aí a gente pode trocar um pouquinho, acho que a gente pode começar falando talvez sobre o estresse mesmo, né? A gente vive falando do combate ao estresse, o estresse, mas acho que não é um tipo de estresse, o estresse ele tem algumas fases, né, Lucélia? na verdade, nós temos o estresse, né? O estresse que muitas pessoas falam, fulano está estressado, hoje amanheceu estressado. Então, acaba dizendo que as pessoas estão estressadas, né? Então,
Vou fazer uma prova, eu fico mais ansioso, né? Então, isso a gente pode pensar que quando o organismo ele entra num estado, né, em que ele exige mais de um fator psíquico e físico, ele já está em estresse. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu já entro em estresse. Mas aí nós temos as fases do estresse, né? Que nós temos 4, que é o alerta, a resistência, a quase exaustão e a exaustão. Então, o alerta é esse quando a gente vai fazer uma prova, é isso que nos impulsiona a gente trabalhar. A criatividade vem dessa fase alerta do estresse, que é a fase inicial, né? Se ela persistir, se o corpo persistir nesse estado, porque querendo ou não, ele entra em fuga, em luta ou fuga, né? Esse luta ou fuga é ou eu vou para cima ou eu recuo. E isso exige do organismo um movimento físico e psíquico, porque é onde é liberado os neurotransmissores também, adrenalina, noradrenalina, né? Então, isso faz com que a pessoa tenha todo esse movimento para ir, ou ela para, Entendi. né? Aí a gente imagina um pouco como que é isso no dia a dia. A pessoa sempre em luta, né? Sempre constantemente nesse movimento. O desgaste que acontece na mente e no corpo da pessoa, Sim. né? Então, ele está em alerta. Se manteve, ele entra na fase da resistência. E já aí começa já a parte criativa, começa a ser afetada. O organismo já tem uma sequela que está ficando muito maior. Uhum. A pessoa não parou, não olhou, não observou o que está acontecendo com ela. Ela vai para quase exaustão. Ainda continuando nesse movimento, ela vai para exaustão. A exaustão, ela já entra num estado em que a pessoa tem efeitos físicos, né? Aí já entra a psicossomática. Ela, Entendi. aí ela já tem uma reação fisiológica no organismo dela. A pessoa mesmo percebe, né? Isso no corpo, né? Esses desgastes, né? Percebe? Então ela vai ter mais insônia, ela vai comer mais, ela já começa a ficar irritada, ela já não tem aquela paciência que ela tinha antes, ela quer abandonar tudo, ela quer fugir. Tem as pessoas que ela quer fugir, largar tudo e fugir. Ela está nessa fase da exaustão, né? Sim, E é assim, uma exigência muito grande, física e psíquica. Agora imaginemos uma pessoa que está nesse estado 24 horas. entendi. Por isso que a gente relacionou ali, né, a segurança pública, as instituições. A gente sabe que tem algumas profissões, alguns cargos que eles são de muita pressão, né, de muitas exigências, né? Então a pessoa acaba estando nesse sistema de luta ou fuga, onde só se luta, É. né? Onde só se luta, né? É difícil, atualmente no nosso mundo é difícil fazer fuga de tudo, né? Então só se luta. Então pensa o tamanho do desgaste em alguns cargos, em algum tipo de instituição, de empresa. E eu acho que é por isso, então, que uma vez a gente conversou e a gente começa a entender o estresse saudável e o que não é saudável, porque existe uma diferença, né? Aquilo. Uhum. Sim, o estresse saudável é esse estresse que nos impulsiona. É ele que faz nos levantarmos da cama, ir trabalhar, querer comprar o nosso carro, nossa casa, fazer uma prova de um concurso. Esse é o estresse saudável, porque a gente precisa desse estresse também, é ele que nos impulsiona para a vida. Né? Entendi. Agora, quando ele chega no estado de exaustão, em que a pessoa não parou, não olhou, não observou o que está acontecendo com ela, aí ela começa a ser adoecedora. Uhum. Tanto física, porque ela vai começar a ter as doenças, ela pode ter um AVC, né? Ela pode ter diabetes, ela pode ter pressão alta, então até um câncer, Isso, dependendo do organismo da pessoa, até gera um câncer. isso. Esse corpo ele não vai dar conta, né? Por isso é importante da pessoa parar, se observar, ver como que ela pode identificar e o que fazer com isso, para que não chegue a esse nível. Isso, e inclusive, hoje como é uma breve live, né, para o pessoal que está acompanhando, é bem breve, mas quem sabe em outro momento a gente pode aprofundar um pouquinho nessa parte. Por exemplo, a gente poderia falar do burnout, né? Uhum. Poderíamos falar desse desgaste, dessa síndrome da exaustão, né? Dessa exaustão profissional, exaustão emocional, da qual a pessoa chega no limite de si mesma, né? Ela não fez, ela ficou em luta
constantemente e por tanto tempo que exauriu suas forças, suas energias. Então, olha a importância da gente reconhecer e diferenciar os tipos de estresse, porque quando a gente fala de saudável e não saudável, muitas pessoas, né, Lucélia, acabam achando que todo estresse é ruim, né, que todo Uhum, estresse é perturbador, é ruim. Não, você está falando aqui de um tipo de estresse que nos coloca em movimento, que nos coloca para sim. agir, né? Ó, Uhum. bacana. E nós temos também fatores internos e externos. Eles são fatores estressores. Consegue diferenciar para a gente essa questão? Quando a gente fala dos estressores internos, é como a pessoa se adapta ao ambiente. Então, se a gente for pensar nas pessoas que elas são mais exigentes consigo mesma, elas exigem um perfeccionismo muito maior, são pessoas que às vezes não falam muito sobre o que elas precisam de ajuda, elas ficam sozinhas, né? Uhum, Então, se é aquelas pessoas mais exigentes com ela mesma, é mais difícil se adaptar a esse meio. Então, ela tem esses estressores internos. E isso uhum. colabora para que, posteriormente, seja um estresse adoecedor. Quando a gente fala dos estressores externos, é o ambiente. Não necessariamente tem que ser somente um agente ruim, mas pode ser um agente bom. Vamos pensar assim, o nascimento de um filho, ele é um agente bom, mas ele também gera um estresse. Uhum, Um estresse para essa mãe, para esse pai, para essa família, que ela vai ter que se adaptar a esse meio. É um agente estressor, né? Então, tudo que entendi. se relata ao externo, né? Meu trabalho, como que é que eu me adapto nesse ambiente de trabalho? Como que é esse trabalho? Como que é as pessoas que eu me relaciono? Né? Eu tenho que uma exigência muito grande no trabalho, então isso tudo é um agente estressor externo. Entendi. Então, a própria Uhum. pessoa ela pode identificar no dia a dia qual o fator, né, de estresse, se ele é interno ou se ele é externo. E isso facilita até a busca por ajuda, né, pela procura por ajuda, né, Lucélia? Sim, porque a partir do momento que eu me conheço, aí entra o autoconhecimento, né? E a psicoterapia eu acho que vem muito para auxiliar a pessoa a ter esse conhecimento, quem eu sou, qual que é o movimento diante das pessoas, como que são minhas relações, como que eu reajo diante de uma situação, né? Como que faço as minhas escolhas, né? E isso toda a psicoterapia vai auxiliar para que a pessoa tenha esse autoconhecimento e se ela entra dentro dessa pessoa que seja no estilo mais estressor, que ela se Uhum. exige muito mais, né? Eu acho que a psicoterapia pode auxiliar muito. Não é? Isso, esse autoconhecimento, bacana. Uhum. E a gente está indo agora quase para o finalzinho aqui da nossa live, bem breve, e só queria dizer se alguém quiser contribuir, falar um pouquinho do seu estresse, não se preocupa, não precisa se expor, né? Mas se você quiser comentar qual é o teu tipo de estresse, o que você faz quando está estressado, né? É trânsito, é prova, é faculdade, é trabalho, como que você percebe, você pode comentar ali, né, tá? Depois eu leio ali tranquilo, a gente comenta um pouquinho. E seguindo aqui um pouquinho para a nossa parte final e importante, talvez a mais importante, você comenta, né, sobre algumas estratégias, sobre a gestão do estresse. O nome gestão do estresse ele é muito bacana, ele é muito legal porque dá a ideia de que é possível administrar alguns fatores, alguns tipos de estresse. E a gente tem uma gestão do estresse individual e outra que já é mais institucional. Você quer Uhum. comentar um pouco sobre esses dois tipos de gestão de estresse? Então, quando eu me refiro à gestão do estresse individual, né, é como eu, como indivíduo, tenho manejo para lidar com esses estressores, tanto interno quanto externos. Uhum, Então, isso eu acho de muita importância, porque a partir do momento que eu consigo identificar, eu uhum, sei que o estresse, ele pode me dar dor no estômago, pode me dar insônia, pode me dar irritabilidade, uhum. estou ficando intolerante com as pessoas. Opa, alguma coisa está acontecendo. Então, o que que eu Uhum, vou fazer com isso? Eu preciso entrar com o manejo desse estresse. Né? E como que eu faço isso? A partir daquilo que eu identifico, e a partir de então eu vou ter alguns movimentos que eu faça para que eu consiga não adoecer. É possível isso, uhum, é possível. uhum. Entendi. Isso é um conjunto, deve ser um conjunto, ali, claro, né? O autoconhecimento, eu penso que seria um bom caminho, né? Sim, uhum. E eu acho assim que quando você identifica, né, você sabendo que você está estressada, né, você consegue colocar alguns pontos
importantes para você ter esses relaxamentos e então você poder canalizar, né? Uhum. Eu já passei por momentos muito estressantes na minha vida. Eu cheguei até a ter uma pressão alta por conta disso, por causa do trabalho em si, né? A pressão. Uhum. Até hoje, eu não consegui eliminar a minha pressão alta, tenho que conviver com ela. Mas hoje eu já consigo identificar em que momento que eu estou mais estressada e o que que eu faço para conseguir dar conta disso. Entendi. Essa reflexão é interessante, porque todos nós, eu fiz uma perguntinha pro pessoal ali, e eu acho interessante porque aí a gente começa a se perceber, né? Uhum, Quais são as consequências do estresse, porque não tem, eu não me estresso, eu acho difícil, né? Atualmente eu falo, eu nunca me estresso, acho difícil. Não vou dizer que é impossível, mas qual é o impacto, quais são as consequências, como é que eu sinto esse estresse, né? Eu acho legal você ter trazido essa informação, porque cada um pode se perceber de uma maneira, né? Como o estresse chega até mim, ou como que eu lido com as consequências do estresse. Isso eu acho muito legal. E uhum. sobre. A gente tem profissionais de recursos humanos aqui acompanhando a live também com a gente. Inclusive, a gente tem a Comunitec, que é uma associada nossa, comunidade de empresas e tecnologia em Joinville. Muito obrigado, pessoal, Karen, a Dani, o pessoal que está atuando aí. E gestão do estresse institucional, né? O que que você tem para falar para a gente? Pois é, né? A gestão do estresse nas instituições, eu penso mais na questão do comandante, do diretor de uma empresa, né? Do diretor de uma Uhum, seção. Como que ele consegue ter o manejo desse estresse nesse ambiente, uhum, né? Que eu acho importante ele poder saber como que ele tem esse manejo dentro daquele espaço, porque afinal de contas hoje a gente fica mais na empresa do que em casa, né? Então uhum. assim, desse olhar também, Mesmo em home office, né? sim, porque tem as relações, né? Claro. Então, assim, eu como uma gestora, né? Como que eu faço para poder ter uma gestão desse ambiente que ele seja menos estressor? Como que eu identifico alguém que está precisando de uma ajuda? Como que eu faço com que alguém ao meu lado possa também me auxiliar nesse Uhum. olhar, né? Nesse amparo que as pessoas estão precisando, nessa gestão. Eu acho que assim, onde tem pessoas, tem o estresse, mas tem que ter uma relação. As relações interpessoais é de suma importância nesse ambiente, né? E como eu, como gestora, vou desse ambiente trabalhar com essa gestão do estresse. Então, eu Uhum. acredito que seja possível, sim, né? Tem técnicas que possam ser feitas nesse ambiente, trazer com que essas pessoas sejam mais acolhidas e amparadas nesse Uhum. ambiente. E que esse ambiente de trabalho não seja tanto estressor. Isso. Ele vai ser, mas como que eu vou fazer para eu dar conta de ficar ali e não adoecer? Perfeito. Se o ambiente de trabalho tem essa atmosfera de estresse, que provavelmente tem, que ferramentas, então, que recursos a gestão pode disponibilizar para acolher, né, para acolher isso e amenizar qualquer tipo de dano? Porque um tipo de estresse, quando ele não é severo, quando ele não é o estresse que não é saudável, ele pode atuar no sentido da criatividade, Hum, né? Agora, quando uhum. muda o estresse, opa, ele bloqueia, ele para e ele adoece. Então agora fica mais fácil de entender a importância da gestão de reconhecer e aplicar ferramentas técnicas com a equipe, né? E lembrando também, né, porque se esse estresse ele não monitorado, ele pode virar uma síndrome de burnout. E essa empresa Isso, vai ter um prejuízo, porque vai ter o sim, absenteísmo, né? isso, Vai ter as relações ali que vão ser afetadas, tanto internamente quanto no atendimento externo com o público. Então, essa isso. empresa também ela vai ser afetada de alguma forma. Sim, sim. Aí a gente tem quase que um efeito cascata, né? Porque aí a gente tem o colaborador, que a pessoa, o ser humano, adoece, que aí, consequência, talvez pode adoecer o relacionamento, família, Hum, né? Todo o vínculo hum. dele. E aí, consequência, também a empresa vai perceber que os seus aspectos, os seus processos burocráticos de trabalho serão afetados. E tudo isso em decorrência de um ambiente que pode estar não gerando, porque eu acho que todo ambiente talvez gere um tipo de estresse, mas pode estar impulsionando o estresse, né? Como consequência. Às vezes o estresse pode acontecer por falta mesmo de uma comunicação ou por falta de uma aplicação de alguma ferramenta para Uhum. verificar o clima organizacional, né? E esse estresse ele anda junto com a ansiedade, né? Porque dependendo do nível de estresse que a pessoa tem, ela vai entrar em ansiedade também. E ansiedade dentro do ambiente de trabalho. Então a pessoa começa a ter atestado Uhum, médico, ela começa uhum, a ter
chega no ambiente de trabalho, ela não consegue ficar, ela tem que ir para o pronto-socorro, pega atestado. Então, tem Uhum. toda uma interferência que gera também nessa empresa, na gestão. Sim, sim. Interferências que se ocorressem intervenções antes disso, se evitaria muitas outras questões, né? Eu acredito Absenteísmo, que sim. né? Uhum. Todo o adoecimento, todas as consequências, até porque para chegar no burnout, né? A gente está falando de ansiedade, né? Para chegar no burnout, que é uma síndrome, não é um transtorno, para chegar no burnout, muita coisa aconteceu antes. Muita coisa aconteceu antes. Então, acho que as intervenções que vêm da empresa, elas são bem inteligentes, elas podem colaborar muito, né? Bom, Eu trabalho muito, eu assim, acredito muito na prevenção e promoção da saúde mental dentro das instituições. Tanto no indivíduo, né, dele perceber que ele está no limite, eu preciso de uma ajuda, né? Eu acho que isso é saudável, é positivo, a pessoa ela está querendo ficar bem, está querendo uhum, melhorar, né? E uhum, não daquela questão antes que era pejorativo, que a pessoa isso, estava ela estava isso, louca, por isso que ela estava precisando de ajuda. Mas não, hoje ela sabe que isso, chegou no limite, eu preciso de um profissional para me isso. acompanhar, né? E E dentro das mudou muito. empresas, uma promoção e uma prevenção da saúde mental, porque vai evitar que tenha um desgaste por longos anos. Isso. Eu também acredito, Lucélia, na prevenção e na identificação, né? Então, se previne e se identifica. E hoje esse tabu da saúde mental ele caiu bastante, não todo, mas caiu mesmo. E antigamente era isso, buscar ajuda, coisa de louco, não sei o quê, não vou marcar, que vergonha. Não, hoje as pessoas estão buscando ajuda mesmo. Isso é muito importante, que as pessoas busquem ajuda. Seja o colaborador, seja a pessoa, né, o ser pessoa que queira buscar autoconhecimento e ajuda no que diz respeito à ansiedade, à depressão, o estresse, ou seja, a instituição que queira aplicar também formas de prevenir e identificar, porque isso é muito importante. Afinal, Uhum. como tu falou, a gente passa bastante tempo trabalhando. Né? A gente passa bastante tempo trabalhando. Seja no home office, não importa, nós estamos em relações de trabalho. Uhum. Né? A gente teve aqui o comentário, não quero perder os comentários. Teve aqui. A Keila fez um elogio para você, excelente profissional. E você é mesmo uma excelente profissional, sério, Eu né? trabalhei com E- a Keila a gente ah, é. trabalhou junto no BOP. A Keila Beijo, também trabalhou no Keila. BOP. Não, eu tô aqui, ó, né? Meu Deus, tô falando aqui com uma policial militar, gente, né? Uma policial militar, uma psicóloga na nossa equipe. Muito orgulho de ter você aqui. E o Lucas fez uma pergunta bem importante, eu achei interessante. Ele falou assim: quando o trabalho causa um estresse persistente, né? Ele deve manejar esse estresse ou até mesmo procurar outro emprego. E eu acho que as duas possibilidades elas são passíveis de reflexão mesmo, né, Lucélia? Sim, eu penso. Qual que é o nome do que fez a pergunta? É o Lucas. Lucas, acho que em primeiro lugar é um trabalho que você tem um reconhecimento, você se identifica, você tem o prazer de estar nele, né? Se for, sim, tenta um manejo do estresse, né? Alguma coisa está Uhum, acontecendo lá que está deixando estressado. É aham, possível ter esse manejo. Agora, não é um trabalho que te traga um ambiente saudável, prazeroso, que você queira realmente percorrer uma carreira. Pense em outras possibilidades, né? Por que não? uhum. Eu acho que as duas reflexões são importantes. Então, a gente pode pensar que partindo ali do princípio do meu desejo de estar ali, né? Com Do meu desejo, certeza. né? Se eu tenho um Uhum, desejo, eu posso remanejar, eu posso refletir sobre o estresse que eu estou passando. Se não, eu posso refletir também sobre outros caminhos, outras perspectivas de atuação, uhum, né? Acho sim. legal. Bom, a gente está finalizando, porque a gente falou que é uma live breve, dá vontade de falar bastante coisa, dá vontade de falar das ansiedades, do burnout, né? E acho que agora a gente pegou aí o jeito e acho que é legal mesmo a gente fazer esse papo, um papo breve, que não vai cansar, e uma informação, são informações são informações importantes, relevantes, e a gente vai marcar outros momentos também para se aprofundar um pouquinho mais. Então, E até hoje eu... mesmo, te cortando um pouquinho, Não, fala. quem sabe as pessoas queiram que a gente fale sobre algum assunto, que tenha dúvidas, a gente faça uma live sobre o assunto. Isso mesmo. Aham. Então eu queria aproveitar até mesmo reforçar com os meus colegas de RH que estão aqui na live, né? Os temas que vocês sentirem do ambiente de trabalho, das equipes, podem mandar que a gente inicie uma live aqui, ó, meia horinha a gente conversa. Parece pouco tempo, mas olha quanta informação a gente trocou. Só hoje a gente já entendeu sobre os tipos de estresse, ansiedade. E a gente tem aí uma outra pergunta da Priscila Bertelli. Haveria alguma estratégia para deixar menos evidente o estresse aos colegas de trabalho?
essa pergunta dela sobre uma estratégia para deixar menos evidente. Complicadinho também, né, Lucélia? Tipo, silenciar o estresse também tem algumas consequências, mas o que que tu diria ali para Priscila? Eu acredito, Priscila, primeiro para a gente tentar identificar esses fatores que estão ocasionando esse estresse e a partir de então criar umas estratégias para lidar, né? Mas eu Uhum. acho importante a gente primeiro tomar à tona, tomar conhecimento, o que está gerando, o que está ocasionando, para então a gente fazer o que que a gente faz com isso, né? A partir de então Uhum. a gente tem uma atitude sobre isso, tá? Isso, é legal isso, até porque, né, Priscila, se você conseguir, por exemplo, deixar menos evidente o estresse aos colegas de trabalho, mas o estresse ele vai continuar acontecendo, né? Ele vai continuar Uhum. acontecendo. Então, a preocupação que fica é qual o nível, né, desse estresse depois, né? Um estresse crônico, repetitivo, será que aí não entra uma ansiedade, um cuidado com a ansiedade, até mesmo um burnout? Então, eu não sei se deixar menos evidente para os colegas seria uma intervenção inicial, quem sabe verificar o porquê, né, desse Uhum. estresse e até o porquê que você gostaria de deixar menos evidente, né? Então, acho que a pergunta é bem importante mesmo, tá, Priscila? Obrigado pela participação, obrigado também ao Lucas, obrigado também aqui a Keila, né? Ao pessoal que comentou e o pessoal que está acompanhando, obrigado mesmo, gente, bacana a participação. Quero agradecer novamente a Comunitec pela participação também. E reforçar o meu agradecimento, minha gratidão à Lucélia, né, psicóloga Lucélia aqui da equipe Praxis, policial militar aposentada, que atuou lá na equipe de negociação de reféns do BOP de Mato Grosso do Sul. E eu vou repetir isso sempre porque eu acho chique demais, né? Então, não vou deixar escapar, né, Lucélia? E eu vi que aqui tem uns colegas, né? O Felipe Modesto, a Miriam Ruda, o Maicon, eles são do Mato Grosso do Sul. Olha só! A Aparecida Wending também. Eles são do Mato Grosso do Sul. Um beijão para vocês. Pô, pessoal, obrigado mesmo, obrigado pela participação. Olha só, uma galera do Mato Grosso do Sul, né? Quem sabe a gente não acaba levando uma unidade da Praxis pra lá. Gostei. Eles mandaram um monte de coraçãozinho ali, ó. Encheram a gente de coraçãozinho. Bacana. Lucélia, uma boa noite pra você também. Boa noite pro pessoal, um bom descanso. A gente se vê aqui durante a semana na clínica. E qualquer dúvida, pessoal, é só mandar ali uma mensagem, eu repasso pra Lucélia, para ela responder pra vocês, para vocês não ficarem com dúvida. Obrigado pela participação de todos. Boa noite. Valeu. A Virtue Psi, Anne, Juliana, obrigado mesmo, gente. Obrigado pela participação e por todo o apoio que vocês têm dado também, tá? Boa noite, gente. Valeu, Boa tá? noite. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.